Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez está no ar o programa Medicina em Destaque, trazendo para você conhecimentos, curiosidades, informações da medicina e também das nossas profissões co-irmãs. Entre elas está a fisioterapia. E a convidada de hoje é fisioterapeuta, a doutora Lara Novaes. Muito prazer, doutora, estar aqui com o nosso programa Medicina em Destaque, agradecendo assim a subtração de sua agenda para vir ao nosso programa. Obrigada, doutor. O prazer é todo meu. Alagoana? Rondoniense. Rondoniense. Alagoana de coração. Nasceu lá, mas seus pais eram de lá? Isso, nasci lá. A minha família materna é daqui, de Maceió, mas eu nasci lá em Rondônia, foi onde a minha mãe conheceu meu pai. E após uns anos eu voltei a morar aqui em Maceió. E que história de amor tão bonita é essa de uma alagoana conhecer um esposo em Rondônia? Exato. A minha mãe foi lá para Rondônia, né, para a cidade de Porto Velho. Ela tinha uma tia que tinha ido morar lá em questões de trabalho, né, em busca de outros empregos. A região norte em crescimento. E o meu pai da mesma forma, mas meu pai morava no Rio de Janeiro e foi para lá. E aí eles acabaram se conhecendo lá, eram vizinhos. Olha só. Tiveram esse relacionamento, se casaram, somos em 3 filhos. E após uns anos meu pai faleceu e aí nós voltamos a morar aqui em Maceió. Então, uma história de superação de sua mãe, como é o nome dela? Eliene. Eliene. Isso. Trazer 3 filhos de volta ao estado. Esses 3 fazem que caminho seguem? Meu irmão mais velho, Rafael, ele é advogado. Meu irmão Gustavo, é meu irmão do meio, ele trabalha na área de informática. E eu sou Lara Novaes, fisioterapeuta. A caçula. A caçula dos 3. Meu Deus. E que ventos lhe sopraram assim para escolher a fisioterapia? Eu já tinha uma admiração pela profissão, já tinha essa vontade de trabalhar na área da saúde. E até vendo a minha avó indo nas clínicas de fisioterapia, que ela precisava de passar por processos de reabilitação, me encantei pela profissão e decidi cursá-la. Algum profissional da área, assim, disse, olha, eu gostaria de ser esse profissional que... Eu me encantava pelos recursos, pelo dom da reabilitação, pela arte da prevenção, a comunicação direta com o paciente. Então, de uma forma geral, eu me encantei pela área. Os meus telespectadores são exigentes, assim. O que é a fisioterapia e qual o campo de atuação da mesma? A fisioterapia, ela tem hoje uma área muito ampla de atendimento, tá? Ela tanto trabalha com a parte de reabilitação como a parte de prevenção. Às vezes, ela é mais conhecida pela reabilitação, mas nós também atuamos nessa parte de prevenção. E ela atua em diversos segmentos: neurofuncional, pediatria, saúde da mulher, saúde do homem, fisioterapia intensiva, fisioterapia no esporte. Nossa. Então, a gente tem vários segmentos. Em termos de prevenção, quais as principais atividades, assim? Pode ser em grupo, em coisa coletiva ou também individual? Isso, tanto em grupo como individual. O paciente, por exemplo, se a gente vai atender um paciente numa rotina empresarial, na sua rotina de trabalho, então é feita a avaliação funcional daquele paciente, daquele ambiente, para ver se tudo está adequado, para que esse paciente possa ter uma prevenção de lesões, de movimentos repetitivos, de ergonomia, tá? Um paciente que ele já seja assistido da fisioterapia, ele tem uma queixa específica, mesmo assim nós vamos olhar ele como um todo e trabalhar toda essa parte de prevenção de outros segmentos que ele não tenha ainda essa queixa. E isso pode ser feito em forma de grupo ou individual. A atividade em prevenção de doenças decorrentes do movimento de repetitivos, né? Sim. São as principais causas assim, de procura do fisioterapeuta? Também. Nós temos aí uma grande diversidade de queixas, mas nesse caso, a gente precisa trabalhar com esse paciente a orientação da prevenção. Se é um trabalho que ele faça diário, então ele tem mais risco de ter certas lesões, então a gente vai trabalhar em específico a parte de fortalecimento, de alongamento, de mobilizações e adequações de materiais, se for necessários, para que esse paciente reduza o risco de complicações. Que outras atividades, assim, não ligadas diretamente ao laboral,
né? Hoje a gente vai falar sobre o acompanhamento, esse follow-up durante um período gestacional, né? Mas existem outras atividades assim, por exemplo, em termos do jovem, do adolescente, em termos de postura, essas coisas também. Né? Isso. É um grupo que a gente precisa ter uma atenção especial, até porque às vezes o diagnóstico ou essa queixa ela demora a chegar até o fisioterapeuta, tá? Mas é indicado que o profissional que acompanha essa criança, por exemplo, o pediatra, o adolescente, o clínico geral, que ele se atente a alguma alteração postural ou então a queixa, caso o paciente já tenha, para que ele seja avaliado para um fisioterapeuta, que aí nós vamos direcioná-lo para uma atividade de reforço muscular, uma atividade de amplitude de movimento, para prevenir e tratar caso ele já tenha alguma queixa. Numa idade mais avançada, o idoso também precisa ter esses cuidados e esse acompanhamento, né? Manter a funcionalidade desse idoso ao máximo possível, reduzir o risco de quedas, entender qual é o ambiente que esse idoso está, se ele precisa ser feito alguma outra adaptação. Isso tudo é trabalho fundamental da fisioterapia. Doutora Lara, me diga uma coisa. Como é que ocorre a formação do fisioterapeuta? Quais são os caminhos? Aprovação do vestibular? Isso, a aprovação do vestibular, né, após o término do ensino médio, vai cursar 5 anos da graduação. Após isso, ele pode fazer cursos de especializações ou pós-graduações ou cursos específicos da área e começar a atender direcionado para aquilo que ele mais se identifica. Sim. A sua carreira começou por onde? Que faculdade aqui? Eu me formei no SESMAC. Um lugar que sempre me acolheu. Que bom. Me formei lá no SESMAC em 2014. Após isso, eu fiz uma primeira pós-graduação em terapia intensiva, que foi aonde eu fui direcionada logo assim que eu me formei. Foi uma oportunidade de trabalho e eu me identificava muito, né, com a área. Então, eu fiz essa pós-graduação e comecei a trabalhar em ambiente hospitalar e no cuidado domiciliado também do paciente crítico. Aí, após alguns anos, cerca de 5 anos trabalhando na área, eu já tinha um apreço desde a faculdade para essa área de obstetrícia, a área de pediatria também. E aí acabei direcionando mais os meus atendimentos, fui fazendo cursos de especialização, fiz uma outra pós-graduação em saúde da mulher e direcionei meus atendimentos agora para essa área e área de reabilitação de cirurgia plástica também. E, na sua opinião, para ser uma boa fisioterapeuta, quais são os pré-requisitos? Assim? Precisa amar o que faz, precisa ter um olhar diferenciado para o ser humano que você vai estar atendendo. Ouvir o paciente não só com a queixa dele, mas olhar ele como um todo, o ambiente social, o ambiente familiar. Entender isso e se capacitar cada vez mais. Procurar ofertar o que há de melhor para conduzir a queixa desse paciente. Quais as principais habilidades de um fisioterapeuta? Conhecimento, a cognição, mas em termos de reflexo, em termos de observação, de coordenação motora? Isso. A avaliação do paciente, ela é feita tanto uma avaliação física, uma avaliação funcional, a avaliação clínica desse paciente. É sugerido também a avaliação através de exames de imagem, exames de laboratoriais, para ter um diagnóstico melhor para esse paciente, identificar onde você pode intervir da melhor forma e melhorar a qualidade de vida desse paciente. A anamnese é algo assim importante, fundamental em qualquer atividade, principalmente na saúde, né, que se faz, obviamente. Como é a anamnese na fisioterapia? Numa consulta, quais são os itens que não podem faltar? Em cada área específica, né, a gente vai ter um direcionamento para aquele paciente, seja com testes específicos, com aparelhos específicos para avaliação, mas de forma fundamental a gente tem que ter um bom olhar clínico, identificar as alterações posturais desse paciente, identificar a fala do dia a dia desse paciente, em que ponto ele sente algum incômodo ou algo que ele queira melhorar, tá? Ver quem são os outros profissionais que também estão assistindo esse paciente, porque é muito importante essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar. E então, dessas informações, avaliar a funcionalidade dele e aí direcionar o tratamento. E em termos de funções do fisioterapeuta, o que é que o fisioterapeuta faz na sua atividade?
Vamos lá. Então, em cada área ele vai ser direcionado para algo. Por exemplo, do que eu trabalho hoje, que é a fisioterapia obstétrica, a fisioterapia no pós-parto, eu vou ajudar essa mulher a ter uma gestação mais saudável, uma gestação com mais movimento, com qualidade de informação. Seja para preparar para uma via de parto natural ou para uma cesariana, é importante porque o mesmo corpo vai passar por alterações fisiológicas da gestação, né, ou até mesmo patológicas. Nesse pós-parto também, a gente precisa auxiliar no retorno dessa mulher nas atividades, no cuidado com o bebê, no cuidado com si mesma, tá? Para auxiliar alterações posturais, auxiliar a amamentação, estabilização abdominal, ouvir essa paciente e aí chegar no que é ali, no que mais ela está precisando. Como procurar ao fisioterapeuta? Geralmente tem a solicitação médica daquelas sessões, etc. Tal. Mas inicialmente, quando o paciente deve procurar? Daqui a pouco a gente vai conversar da gestante, certo. Mas assim, de uma forma geral. Ainda é direcionado o atendimento do paciente pelo médico, né, que muitas vezes é o primeiro profissional da saúde que o paciente procura. Então, o ideal é que esse médico ele direcione para um fisioterapeuta e esse fisioterapeuta vai avaliar como tratar, quantas sessões são necessárias e de que forma adaptar essas condutas para esse paciente. Ou o paciente pode procurar também de forma independente, e se direcionar diretamente ao fisioterapeuta e já agendar essa avaliação, essa consulta para ser tratado sobre as queixas dele. E se for individualmente, como ele pode procurar? Assim? Geralmente, ele vai ter uma indicação né, de algum conhecido ou procurar clínicas específicas que já tem o atendimento fisioterapêutico. Aqui também a gente conta com o atendimento nas faculdades, certo? Sim. E é passado por uma triagem independente, ou uma triagem ou a avaliação, e aí direcionado para que área em específica ele vai precisar ser atendido. Ele pode também procurar por questões de prescrições anteriores, onde abandonou, né? Exato. E, vamos supor, nesse período de Covid, ficou 2 anos sem fazer atividade e quer retornar, né? Isso. O período de Covid teve alguma influência na sua atividade? Muita. Na época que começamos a pandemia, eu trabalhava diretamente com essa parte de fisioterapia do paciente crítico domiciliar. Então, a gente já tinha pacientes com patologias respiratórias, patologias musculoesqueléticas e eram pacientes que estavam vulneráveis, né? Então, foi tomado cuidados extras, reduzido alguns atendimentos, pesando o custo-benefício do que seria viável para esse paciente. Alguns pacientes a gente teve que intensificar os atendimentos, tá? E aí, após esse período, foi onde eu decidi também estar trocando essa minha área de atuação. Sempre me identifiquei com essa parte dos cuidados domiciliares, cuidados com esses pacientes de ventilação mecânica, mas aí vi que o meu coração estava falando mais alto em cuidar agora de gestantes, de pacientes que estavam em outras fases da vida. Em quais os locais onde o fisioterapeuta atua? O fisioterapeuta ele atua no ambiente hospitalar, ele atua em clínicas, em consultórios, ele atua no atendimento domiciliar também. Care, né? E isso no home care. Que é uma experiência grande sua, né? Como passou. Muito, isso. Ele atua em maternidades, no ambiente esportivo, seja em clínicas específicas para reabilitação e prevenção, como em estádios acompanhando qualquer turma de atletas. Coloca o primeiro vídeo aí, Hoje, seu repórter de rua está falando diretamente de São Paulo para cumprimentar a doutora Lara Novaes, que está trazendo um assunto novo para a nossa reportagem. Trata-se de uma fisioterapeuta pós-parto e eu gostaria de saber da doutora qual seria as vantagens
da fisioterapia pós-parto. Se melhora Olha aí. Esse é o nosso Ótimo. repórter de rua, o Antônio Pardo, que está passeando em São Paulo. Tá certíssimo. Muito bem, a fisioterapia no pós-parto, ela vai auxiliar a mulher nesse período de adaptação e de recuperação, seja ela passando por um parto natural, um parto vaginal ou por uma cesárea. Tá? Então, ela vai ter o objetivo de diminuir o desconforto, diminuir edema, auxiliar essa mulher na postura, auxiliar essa mulher no quesito da amamentação, trabalhar a integridade desse períneo, dependendo da via de parto que ela tenha passado, ou se for um pós-cirúrgico, como uma cesárea, então diminuir a dor, diminuir o risco de intercorrências que a gente pode ter no pós-cirúrgico. Estabilizando esse abdômen, utilizando de recursos como a laser terapia, que vai ser de forma analgésica, anti-inflamatória, ela também acelera a cicatrização desse tecido que está lesionado, seja o mamilo devido à amamentação, seja a cesárea pelo corte cirúrgico, ou seja no períneo após a saída do bebê. Tá? No pós-parto, a gente tem essa atuação mais específica. Agora, o essencial é procurar no pré-parto, né? Isso. No período Começar esse atendimento desde a fisioterapia obstétrica, que é aí quando é que a gente começa. A partir de que idade deve ter esse acompanhamento? Pronto. A partir das primeiras semanas, geralmente quando ela vai para a primeira consulta com o obstetra ou com o profissional que vai fazer esse pré-natal dela, que aí vai ser em volta de 8 semanas, ela já está liberada para fazer a primeira avaliação com o fisioterapeuta e continuar até o final da gestação nesse trabalho obstétrico. Com a fisioterapia obstétrica para trabalhar a parte muscular, de alongamento, fortalecimento, relaxamento, trabalhar as alterações e as demandas pélvicas dessa paciente, né, que ela pode ter alguma alteração ou até mesmo se preparar para o parto com a fisioterapia pélvica, trabalhando, conhecendo esse períneo, tendo a noção do que é uma contração, do que é um relaxamento, de como isso pode ajudá-la, do trabalho da respiração, o fortalecimento e a mobilização do corpo para as alterações fisiológicas que acontecem na gestação, para evitar que essa paciente tenha dores, pelas alterações fisiológicas mesmo, né, como coluna, o aumento do crescimento da mama, e aí o preparo durante toda a gestação, que vai fazer com que ela tenha uma gestação com muito mais qualidade, muito mais saudável e sempre em movimento. Além do emocional, né, que traz a ela em saber que tem um profissional cuidando de todos esses detalhes para uma harmonia de coluna e todo o segmento sacroiliaco lá. Exato. É muito bonito. Quais, poderíamos dizer assim, os cuidados que devem ser tomados, primeiro na questão do preparo para o parto, se ele for natural, principalmente, mas também na prevenção e como atua a fisioterapia em alguns casos de incontinência urinária ou incontinência fecal, às vezes. Né? Isso. Então, o paciente ele deve procurar um profissional que seja capacitado para essa área, não um profissional generalista, de preferência, certo? Porque ele vai ter o conhecimento específico do que essa paciente está precisando. E aí nós vamos fazer a avaliação do assoalho pélvico dessa mulher, de onde acontecem essas queixas de perca urinária ou perca fecal, certo? Para trabalhar o fortalecimento dessa região ou o relaxamento, ou se é preciso entrar com algum exame mais específico para direcionar o quanto de urina essa paciente está perdendo, ou se são flatos que ela está perdendo, e aí direcionar isso. E aí essa conduta ela pode ser com a forma de terapia manual. É imprescindível também que essa paciente faça os exercícios que a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta vai direcioná-la para fazer em casa, e as adaptações que precisam ser feitas também na rotina, a partir da conversa, do que nós vamos identificar, e isso vai ser direcionado para essa paciente. Quais os principais exercícios, ou assim, o que é que não pode ser feito em termos de fisioterapia no
pré-parto ou no pós-parto para uma gestante? Certo. A atividade para gestante, ela vai ser sempre diferenciada, tá? A gente precisa adaptar essa gestante, porque ela está ali passando por alterações hormonais, ela tem um bebê sendo gerado e a gente precisa tomar mais cuidado com essa paciente. Então, ela vai provavelmente reduzir, se ela já faz uma atividade de alto impacto, a gente precisa analisar essa atividade, reduzir, para que ela não sobrecarregue as suas articulações, para que a gente diminua o risco de queda dessa paciente o crescimento do abdômen, né, e a alteração do centro de gravidade dessa paciente. No pós-parto, a gente vai ter uma atenção especial em relação à diástase abdominal, porque a gente sabe que a diástase ela vai acontecer, esses músculos abdominais eles precisam se afastar para que tenha esse crescimento uterino, né, essa distensão. E após, geralmente por volta de 30 dias, nós fazemos a avaliação abdominal dessa paciente para ver o quanto esse abdômen manteve de funcionalidade, o quanto ele precisa ser trabalhado, se há uma diástase fisiológica ou uma diástase patológica. E aí nós vamos orientá-la, por exemplo, no retorno à atividade física, o que é que ela pode fazer ou se ela precisa primeiro passar por uma reabilitação fisioterapêutica para depois seguir com sua atividade normal. Seja uma academia, seja uma caminhada, aprender a estabilizar esse abdômen, a melhorar essa respiração, controlar esse períneo, essa questão urinária, para aí ela seguir com o retorno das atividades normais dela. Imagine que a gente tenha uma telespectadora que esteja nos acompanhando agora e que seja uma pessoa que não tem esse acesso ao fisioterapeuta. Que caminhos deve seguir ou que tipo de atividade ela pode fazer antes de chegar a uma fisioterapeuta? A atividade física em si, ela vai sempre trazer benefício. Ela vai trazer uma manutenção do tônus, né, da musculatura dessa paciente, ela vai trazer uma percepção melhor do corpo dessa paciente, então isso já vai ajudar. Ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, isso vai ajudá-la. E a gente precisa entender o porquê ela não vai ter o acesso. Hoje, a gente, como falei anteriormente, a gente tem inclusive as faculdades, né, as instituições de ensino que fornecem esses atendimentos gratuitos. Maravilha. Então, a gente direciona esse paciente que não tem acesso a um plano de saúde ou um atendimento particular para essas instituições. Que não é bom que ela faça sozinha, é bom que... Não é bom, precisa ter o auxílio desse profissional para identificar e direcioná-la para que ela não faça nada que venha piorar o quadro dela. Ou o aparecimento de hérnias ou qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Maravilha. Assim, em síntese, quais assim, os principais benefícios desse acompanhamento com uma profissional especializada em fisioterapia? Quais os principais benefícios que trazem para essa mulher gestante? Pronto. Na parte de fisioterapia obstétrica, nesse período gestacional da paciente, a gente vai ter aí uma diminuição do desconforto causado pela fisiologia mesmo da gestação, o aumento de peso, a alteração do centro de gravidade, alterações da marcha, né, que a gestante já no final da gestação está andando com aquelas perninhas afastadas, os desconfortos articulares que ela pode sentir pela sobrecarga, pela geração desse bebê. Então, a gente vai trabalhar voltado para isso. O movimento, ele traz essa qualidade de vida. Então, uma paciente que vai passar o dia trabalhando, fazendo as atividades normais dela, sem dor. Ter uma noite de sono mais tranquila, mais confortável, que é uma queixa muito da gestante, né? Então, se ela passa o dia bem, provavelmente ela também vai ter uma noite mais confortável com o auxílio da conduta fisioterapêutica. E no pós-parto seria essa parte da recuperação dessa paciente, a recuperação abdominal, a recuperação perineal dessa paciente, o tratamento de fissuras mamilares. E antes de ocorrer essa fissura, a gente trabalha com a orientação da amamentação para que ela consiga, que ela aprenda a colocar o seu bebê para mamar sem que isso cause fissuras, algum ferimento nessa mama, conduzir a fase de apojadura, tudo isso. Então, a fisioterapia ela visa trazer um conforto para essa paciente, uma recuperação mais rápida para essa paciente. Essas condutas de alongamento, relaxamento, flexibilização, são orientações assim imprescindíveis, né? Isso, são orientações imprescindíveis. A gente vai trabalhar aí
com essa paciente o relaxamento, o fortalecimento, o alongamento de cadeias que são o que está precisando, né? Então, após a avaliação, a gente vai ter esse direcionamento. A gente vai ensinar ela principalmente o controle dessa respiração, a forma melhor para que ela respire, tá? Principalmente pela alteração abdominal que a gestação causa. Diminuir o risco de queda para essa paciente, né, pela alteração que a gestação traz. Então, as terapias manuais, auxílio de massagens, de liberações miofaciais, exercícios de fortalecimento, seja ele em grupo ou individual. Por exemplo, o Pilates é um grande associado da fisioterapia. Então, hoje aqui a gente tem essa oportunidade de colocar as gestantes, trazer esse grupo de gestantes para interagirem juntas nesse trabalho durante a gestação. E ali tem não só a parte músculo-esquelética sendo trabalhada, né, de fortalecimento e de relaxamento, mas ela está em volta de pessoas que estão passando na mesma fase que elas, trocando conhecimento, tendo informações de qualidade. Então, isso proporciona esse bem-estar para essa paciente. A utilização, como eu falei, no pós-parto, a gente pode estar utilizando as bandagens elásticas que auxiliam na redução do edema, que auxiliam na estabilização desse abdômen, no uso da laser terapia de baixa potência, que vai ser anti-inflamatória, cicatrizante, analgésica. Então, tudo isso é um conjunto que vai trazer conforto e uma recuperação melhor para essa paciente. Em termos do laser, né, na restauração de algumas estrias, né, mamárias e abdominais, como é que funciona? Qual a fisiologia dessa? Então, essa parte de reabilitação seria a área da fisioterapia de dermatofuncional. Sei. E aí a gente tem aí uma gama de produtos, de aparelhos para trabalhar com essa parte de reabilitação de tecidos. Sei. Certo? Mas seja ela, por exemplo, no caso de estria, trabalhando a vascularização, o estímulo de colágeno para aquela região, certo? O ideal é que essa paciente procure a fisioterapia ainda na fase que a estria está começando a aparecer, que é aquela fase que ela ainda está vermelha, que está começando a lesão naquele local. Mas quando ela já está branca, que ela já não tem vascularização, ainda assim tem condutas que podem ser estimuladas para melhorar a região. Perfeito. Além dessa área, também já falando da parte dermatológica, também tem um grande campo nos pós-operatórios de cirurgia plástica, né? Sim, sim. A fisioterapia na cirurgia plástica, ela começa no pré-operatório, fazendo a avaliação dessa paciente, avaliando a qualidade da pele dessa paciente, qual é a queixa funcional dela, a queixa estética dessa paciente também. Após isso, nós fazemos já a intervenção no centro cirúrgico. Assim que termina o procedimento de cirurgia plástica, a gente já auxilia na recuperação dessa paciente, também com o uso de bandagem elástica, que é chamada de taping, tá? Com o uso de laser terapia, que vai fazer com que essa paciente tenha uma recuperação mais rápida, diminuindo o edema, diminuindo a fase inflamatória que é ocasionada pela cirurgia. E após essa atuação no centro cirúrgico, a gente começa a reabilitação dessa paciente no domicílio ou na clínica do fisioterapeuta, que aí a gente vai trabalhar a parte de reabilitação desse tecido que foi lesionado na cirurgia plástica e precisa se recuperar para ter um bom resultado. Os planos de saúde, eles pagam essas condutas, essas solicitações todas, né? De algumas áreas. Sim. Essa parte de estética geralmente é somente particular, mas essa parte de fisioterapia obstétrica, alguns convênios eles cobrem sim, a parte de fisioterapia do pós-parto também, alguns convênios cobrem, então aí o paciente ele tem que ver com o convênio dele o que é que está coberto, o que é que tem direito a reembolso, sim, ou então procurar o profissional de forma particular. Perfeito, vê se tem umas fotos aí. Essa é a minha paciente. Essa é uma paciente, parece que tem um vídeo dela aí, por favor, você coloca. Essa é a Fátima, né, que a gente... Isso. Oi, doutor Gerson, boa tarde. Estou aqui acompanhando o seu programa com essa fisioterapeuta maravilhosa, humana, que cuida tão bem das suas pacientes. O programa está excelente. Parabéns. Um beijo, Lara. Um beijo, doutor Gerson. Obrigado.
Muito bem, essa é a Fátima, né? Isso, a Fátima já está pertinho de ter esse bebê, está fazendo o acompanhamento desde essa parte de pré-natal e vai ter o acompanhamento de pós-parto também, seguindo todas as recomendações, tanto da fisioterapia obstétrica, como vai ter agora já o auxílio na fisioterapia pós-parto, em utilização das meias de compressão que vão ajudar no edema que ela já estava apresentando. Então, a gente adequou o que ela necessita e ela está seguindo tudo direitinho. Para uma harmonia aí nessa... Isso. Maravilha. Professor, tem um vídeo aí. Tem um convidado nosso. Doutor Gerson Odilon, aqui é Rafael Novaes, advogado, e tive a honra de ser seu aluno da disciplina de Medicina Legal anos atrás no SESMAC. Parabéns pelo programa, parabéns pelos convidados e agora minha irmã vai ser a entrevistada de hoje falando um pouco mais sobre fisioterapia. Um abraço, parabéns pelo programa e gratidão sempre. Eu digo que o Rafael foi um excelente aluno, né? E ia para o IML, né? Mais exigente lá. Via lá como é, porque o operador do direito que não conhece, né, o modus faciente assim das perícias, ele não pode assim questionar, né? Tem muitos, não tem muito elemento assim para substanciar a tese ou assim por diante. E o que é que você diz desse rapaz? Rafael é um profissional muito dedicado no que faz, é um irmão maravilhoso. Tenho certeza também que foi um excelente aluno, porque isso vem desde a fase de escola. Um filho maravilhoso, um marido maravilhoso. E está aí também se destacando profissionalmente, sempre atrás de melhorar, sempre em busca de conhecimento e concretizando os sonhos dele. Graças a Deus. Maravilha. Tem umas fotos aí, olha só, veja isso, hein? A gente pode somar a este momento. Acho que eu mandei. Tem? Essa é uma profissional, né? Pronto, essa aqui é uma... Pronto, esse aqui é um exemplo de aplicação de uma sessão de fisioterapia pós-parto, uma consulta, né? É onde eu fiz uma aplicação de uma bandagem contensiva nesse abdômen, tá? Ali embaixo dá para ver um pouquinho da cesárea dela, essa paciente passou por uma cesárea, onde eu fiz a estabilização desse abdômen, que faz com que essa paciente tenha uma independência maior no pós-parto. Ela consegue se locomover com menos dor, com menos risco de ter alguma intercorrência, que seja uma deiscência de ponto, né? Abrir um pontinho ali nessa cesárea, tudo. Então, essa conduta facilita essa recuperação dessa paciente. E esse é um tipo de bandagem contensiva. Tem outra foto? Tem. Às vezes, assim, no período gestacional, né? Podem até fazer aflorar alguma comorbidade. Por exemplo, o paciente já tinha, por exemplo, assim, uma questão de hérnia discal, não é? E qual o papel e qual a importância de procurar precocemente o fisioterapeuta? Pronto, a gente vai identificar aí o que é que faz com que essa dor se agrave, tentar já adequar o ambiente, caso seja necessário, trabalhar com condutas de fortalecimento, de alongamento, de percepção corporal para essa paciente, para ela entender qual é a postura melhor para ela ficar, quais são os exercícios que são indicados para ela. Geralmente essa paciente vai ter um acompanhamento de 2 a 3 vezes por semana com o fisioterapeuta. E aí ele vai passar para essa paciente o que é que nos outros dias é importante ela fazer. Quais tipos de alongamento, quais tipos de atividade, uma atividade aeróbica. Então tudo isso vai ajudar para essa paciente chegar até o final dessa gestação com menos desconforto possível. Maravilha. Chegando ao final do nosso programa, gostaria de que deixasse assim uma mensagem, não é? Como é que você se sente como fisioterapeuta? Existe hoje num contexto ensino, né? Alguns jovens que ficam na expectativa, o que é que eu vou fazer, não sei, que profissão escolher, não é? Conta aí a sua experiência e que diria para esses jovens que estão nessa expectativa da escolha de uma profissão. Na faculdade, já quando eu tinha escolhido a minha profissão, eu tive meus professores como uma base muito grande, como exemplos. Eu venho de uma instituição
que eles acreditam muito na gente, eles se empenham muito na nossa formação e que quando a gente se forma, continuo tendo meus professores como referências. Então, eles me indicam pacientes, eu indico pacientes para eles, é uma troca recíproca, né? Então, assim, para mim, trabalhar com fisioterapia na saúde da mulher é um privilégio. Então, eu tenho o privilégio de conhecer famílias incríveis, mulheres incríveis, histórias emocionantes, tá? E eu me satisfaço, é uma realização para mim trabalhar com algo que eu tanto amo. Então, eu digo para minha paciente que ela busque informação de qualidade, que ela procure ter a equipe que ela tem à disposição para passar por esse momento de forma bem assistida, para que ela tenha boas lembranças e continue aí com o crescimento dessa criança de forma bem assistida. Porque é uma dádiva de Deus, né, poder gestar, ter o privilégio de ser mãe, e é uma fase, às vezes, que precisa de algumas adaptações, mas é uma fase magnífica na vida de toda mulher. Ser mãe tem quantos filhos? Eu sou mãe da Isa. Isa é uma mocinha que já tem 4 anos. É a minha realização também. Maravilha. E Isa vai seguir o caminho da mãe, hein? Acredito que ela vai também para a área da saúde, porque ela já é bem adaptada aos termos, ao meu trabalho. Então, o que ela precisar do meu apoio, com certeza ela terá. E se depender do seu entusiasmo? Ótimo. Maravilha. Nós estivemos aqui com a doutora Lara Novaes, fisioterapeuta, falando sobre tudo, né? Eu acredito, da fisioterapia. Obviamente, você nunca vai ter ou esgotar todos os temas, mas assim, em termos da importância da fisioterapia durante a gestação, foi o que nós tratamos hoje. Então, a gente agradece a doutora Lara Novaes. Obrigada, doutor. O prazer foi meu estar com você aqui e levar um pouco do conhecimento da minha profissão, do meu trabalho, para tantas pessoas que às vezes nem sabiam que a fisioterapia tem tantos segmentos a atender. Muito mesmo. Agradecendo a você, telespectador, telespectadora, agradecendo ao grupo Ultraplast, né, o nome do doutor Wellington Veiga, que produz tudo em talheres descartáveis, copos e marmitas, tudo que se usa no nosso dia a dia, né? Nos iFood da vida, nos pedidos, está a Ultraplast a servir cada um. Agradecer ao nosso amigo Emerson, da equipe técnica aqui, aplaudindo aí, que Deus continue derramando bênçãos. Né? Esse é um piloto, né? Quem precisar conversar com o piloto e ter as informações, conversa com o Emerson aqui. E agradecer a Deus, né, que tem sido esse instrumento muito forte e vivo na nossa vida. Né? É Ele que nos capacita e que nos dá tantas oportunidades. E é Ele que nos dá a certeza que na próxima semana nós estaremos com mais um Medicina em Destaque. Fiquem com Deus. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.